Nessa semana, na novela A Desalmada, Letícia deixa Otávio em ridículo diante do povoado. Fernanda não se deixa ser humilhada por Isabela e a coloca em seu devido lugar. E não acaba por aí. Otávio manda matar Fernanda, mas o tiro vai sair pela culatra. Saiba como isso e muito mais vai acontecer a partir de agora, no resumo semanal de 29 de agosto a 2 de setembro da novela A Desalmada. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei se você gosta da novela. Segunda-feira, 29 de agosto. Rafael se afasta e pergunta por que Fernando beijou. Fernanda vai embora sem dizer nada. Pietro diz a Ângela que ama Maria e que ela é a mulher de sua vida. Fernanda e César vão embora da fazenda Primor. Miriam vai na mercearia de Gabino tentar descobrir quem foi que lhe enviou a caixa de doce de leite. Clara diz a Flor que sua vida no rancho era muito boa. Flor aconselha que ela retorne para o rancho, mas Clara se nega, alegando que todos já sabem de seu passado. Uma prostituta avisa Clara que uns amigos dela do rancho estão a procurando. Isabela vai atrás de Rafael na fazenda e percebe ele ofegante. Rafael contrata Isabela para trabalhar. Ele está de poucas palavras e Isabela percebe o desinteresse dele. Sandra e Gabriel perguntam a Flor se Clara está ali. Flor nega a eles que Clara esteja ali. Carmelo diz a Otávio que foi uma pena Rafael ter chegado no momento, pois senão já teriam eliminado César e Fernanda. Otávio diz que Fernanda o encanta e que está o deixando louco de prazer. Carmelo diz que isso parece até uma bruxaria. Ele comenta que talvez Fernanda e César sejam cúmplices. Clara diz a Flor que sente vergonha de seus amigos por saberem de seu passado. Flor diz a Clara que ela está lhe devendo uma. César diz a Fernanda que ela parece mal e pergunta o que houve. Fernanda diz que é tanto absurdo que prefere nem dizer nada. César diz a Fernanda que ela deve se acostumar por ter Otávio e Rafael próximos. Fernanda tem dúvidas se realmente usará Rafael para se vingar do boi toscano. Ela confessa a César que beijou Rafael e que o ama. César a critica por amar o filho do desgraçado que arruinou sua vida. Fernanda diz que o amor que sente por Rafael é mais forte que seu desejo por vingança. Otávio diz a Carmelo que tem planos para os fazendeiros da região e para a Fernanda. Carmelo pega um documento escondido de Otávio. Fernanda diz a César que pensou que nunca mais amaria um homem, mas que Rafael conseguiu devolver sua alma. Ela diz que Otávio Toscano destruiu seu passado e que continua querendo causar desgraças em seu presente. César dá um ultimato a Fernanda. Decida, ou faça justiça a seu marido, ou se esqueça de tudo e siga com Rafael. Flor diz a Clara que é uma pena ela não querer voltar a se prostituir, pois os clientes ficariam felizes. Fernanda está em uma derradeira escolha e não sabe o que fazer. César confessa a Fernanda que a entende, pois também está se apaixonando por uma mulher. Fernanda pergunta quem é essa mulher. César diz que agora não pode falar, mas que é alguém que não queria estar com ele. Ele diz a Fernanda que vai se vingar de Otávio e que se Rafael se atrever a atravessar o seu caminho, também pagará caro. Sandra e Gabriel informam Joana que não encontraram Clara. Sandra diz a eles que lamenta pelo que aconteceu. Martina diz a Otávio que se Antônio chegou aonde chegou, foi por ela e ele ter negociado às suas costas. Martina diz a Otávio que quer ser a próxima prefeita do povoado. Ela enfrenta Otávio e diz que não precisa do apoio dele para alcançar seus objetivos e ainda o ameaça. Para você, Otávio, não me convém me ter como inimiga. Fernanda pergunta a Sandra se tem novidades de Clara. Sandra diz que não encontraram Clara por nenhuma parte. Fernanda culpa Sandra pela desgraça de Clara e pede que ela vá embora de seu rancho. Joana chega ali e diz que Sandra não vai embora. Martina e Antônio discutem. Martina diz a Antônio que Davi está dando consultas veterinárias grátis para os camponeses da região. Fernanda reclama por Joana ter tirado sua autoridade na frente de Sandra.
Joana diz a Fernanda que não permitirá que ela tire Sandra do rancho. Fernanda diz que Sandra deve pagar por ter sido injusta com Clara. Joana arrasa e diz a Fernanda que somente está fazendo o que ela ensinou, que é dar uma nova oportunidade para alguém que cometeu seus erros. Otávio diz a Carmelo que Martina quer ser a próxima prefeita do povoado. Os dois morrem de dar gargalhada. Otávio diz a Carmelo que pensa em colocar Edgar para concorrer às eleições para ser o próximo prefeito do povoado. Carmelo se sente desvalorizado por Otávio, pois ele prefere dar uma chance para Edgar ao invés dele. No bordel, um cliente fica completamente seduzido por Clara. Otávio diz a Antônio para tirar essa estupidez da cabeça de Martina querer ser a próxima prefeita do povoado. O cliente passa a mão nas pernas de Clara. Clara se irrita pelo assédio e ele propõe que os dois vão para o quarto. Clara se nega a voltar a se prostituir. Otávio decide negociar com os fazendeiros da região e aumentará em 20% o ganho deles. Sandra chora pensando que terá que ir embora. Fernanda se aproxima dela e pede desculpas por ter sido grosseira. Ela acaba permitindo que Sandra fique no rancho, mas pede que ela não volte a falar sobre o passado de Clara. Sandra agradece Fernanda por sua compreensão. Rafael descobre que seu pai decidiu negociar com os pequenos fazendeiros da região. Depois, Davi diz a Rafael que Joana disse para ele que Clara teve que viajar às pressas para visitar uma amiga. Rafael diz a Davi que Fernando beijou e que parece que joga com ele. Um cliente rico diz a Flor que quer ficar com Clara. No dia seguinte, César diz a Fernanda qual foi a decisão que ela tomou. Fernanda diz que não quer machucar Rafael, mas que aceita se casar com ele para terça-feira, 30 de agosto. Mateus conta a Fernanda e César que a empacotadora vai pagar 20% a mais para eles. Mateus ainda se desculpa com Fernanda por ter sido grosseiro com ela da última vez que se viram. Acontecerá um almoço entre Rafael, Germán, Otávio, Fernanda, César e os fazendeiros para comemorarem o acordo entre eles. Rosalina diz a Marcela que se chateia por Luiz ter segredinhos com Miriam. Mateus visita Rafael e pede desculpa pelos maus entendidos dos últimos dias. Ele convida Rafael para festejarem o acordo entre eles e que Fernanda o chama. Rafael aceita ir. Carmelo acaba tocando nas mãos de Letícia e rola um clima entre eles. Joana descobre sobre a festa dos fazendeiros da região com os Toscano e Fernanda. Otávio diz a Rafael que ele deve ir na festa e demonstrar a Fernanda que não sente nada por ela. Otávio comenta com Letícia e Isabela sobre o acordo que fez com os fazendeiros. Ele chama Letícia para ir com ele e Isabela com Rafael. Fernanda diz a Joana que quer parar de brigar com Rafael e que quer ficar com ele. Joana fica surpresa pela dupla personalidade da amiga, pois ora é amor e ora é ódio. Joana e Fernanda reatam a amizade e se abraçam. Marcela e Rosalina sabotam a comida que Miriam preparou para a festa dos fazendeiros que acontecerá ali no bar de Luiz. Júlia descobre que Letícia e Otávio irão juntos na festa dos fazendeiros. A cobra decide ir com Germã na festa para vigiar Otávio. Começa a festa no bar de Luiz. Fernanda chega na festa e César a elogia, dizendo que ela está muito bonita. Rafael e Isabela chegam juntos e Fernanda se enciuma. Otávio e Letícia também chegam ali no local. Fernanda se aproxima de Otávio e Letícia e diz que é um prazer enorme tê-los ali. Germã e Júlia chegam na festa. No bar de Flor, Roberto fica bêbado e Clara o ajuda. Flor critica Clara por ajudar Roberto e diz que ela deve o incentivar a beber e gastar cada vez mais. César diz a Fernanda que com tanta gente e com Isabela ali, será complicado ela se aproximar de Rafael. Fernanda diz que esse é o menor dos problemas e que o que mais a irrita é a presença de Otávio. César diz que é melhor ela ir se acostumando com a presença de seu futuro sogro. Rafael e Fernanda não param de se olhar na festa. Rafael diz a Davi que Fernanda está muito bonita. Isabela beija Rafael para provocar Fernanda.
Júlia distrata Germã. Otávio diz a Antônio que gosta de Fernanda e que irá domá-la para que seja sua. Letícia começa a ficar bêbada na festa. Otávio ironiza Martina por não suportar uma festa do povoado e querer ser a prefeita deles. Bêbada, Letícia diz a Júlia que Otávio pensa que com viagens e dinheiro vai acalmá-la, mas que ela não se esquece sobre os brincos que encontrou no escritório dele. Fernanda ferve de ciúmes ao ver Isabela e Rafael dançando juntos. César dança com Fernanda para provocar Rafael. Roberto chega bêbado ali na festa e quebra algumas garrafas de vidro. Ele diz: "Acabou a festa. Nesse mundo não há nada para comemorar." Roberto diz que já está cansado de não ter a mulher que ama. Rafael tenta acalmar o amigo, mas Roberto diz que não quer ser amigo dele. Ângela e Davi levam Roberto para a fazenda depois do escândalo que ele armou na festa. Júlia diz a Isabela que por pouco Roberto não disse a verdade na frente de todos. Miriam e Luiz provam a comida e percebem que está muito salgada. Miriam acusa Marcela de ser a culpada disso. César diz a Fernanda que Rafael o odeia, pois pensa que ele tem algo com ela. César decide ir embora para que Fernanda possa ficar a sós, mais tranquila com Rafael. Miriam decide preparar novas comidas. Ela enfrenta Marcela e Rosalina e diz que se elas tiverem algo a ver com o sabotamento de sua comida, elas irão lhe pagar. O cliente rico de Flor chega em seu bar acompanhado por um de seus cúmplices. Ele diz a Flor que quer ficar com a Fogosa e que irá pagar muito bem. Outro cliente chega ali e diz que quer ficar com Fogosa também. O cliente rico pega uma arma e ameaça o outro, dizendo que a Fogosa é dele e de mais ninguém. Otávio diz a Fernanda que agora irão conversar a sós sobre eles. Quarta-feira, 31 de agosto. Joana e Gabriel levam comida para que Miriam e Luiz sirvam para as pessoas da festa. Rosalina e Marcela ficam sem graça por seu plano ter falhado. Fernanda pergunta a Otávio ao que ele se refere quando diz que tem que falar sobre eles. Otávio diz que a aliança entre eles promoveu aquela festa. Ele diz que espera que Fernanda tenha entendido que a relação dela com Rafael acabou. Fernanda responde que aquilo é um assunto pessoal e ela quem decide se acabou ou não. Otávio diz a Fernanda que Isabela é a mulher ideal para Rafael e pede que ela se esqueça de seu filho. Fernanda enfrenta o boi toscano, dizendo que ele ordenar para seus empregados é uma coisa e que mandar no coração dos outros é completamente distinto. Letícia vê Otávio conversando com Fernanda e pergunta ao marido do que ele estava falando com Fernanda. Cínico, Otávio diz que é coisas de trabalho. Ângela diz a Roberto que ele tem que se esquecer de Isabela de uma vez por todas. Ela diz que se alguém chegar a descobrir que ela somente fingiu ser namorada dele para encobrir Isabela, todos a expulsariam ela do povoado. Os fazendeiros gostam da comida e aplaudem Miriam por seu capricho. Rosalina e Marcela ficam furiosas. Letícia está bêbada e Júlia tenta acalmar a amiga. Letícia diz a Júlia que Otávio está lhe traindo e que deve ser por uma mulher bonita e jovem, e qualquer, como Fernanda. Ângela critica Roberto por ser imaturo e só pensar nele e em Isabela. Roberto pede perdão a Ângela por seu egoísmo. Ângela diz que gosta de Roberto e que o ensinou foi por prazer e não por obrigação. Flor diz a Clara que o cliente rico está armado e que é capaz de matar todos ali somente para ficar com ela. Clara se irrita e diz a Flor que irá arrumar suas coisas e ir embora dali. Uma das prostitutas de Flor sabota uma bebida para Clara beber. No jardim do bar de Luiz, Fernanda e Isabela se enfrentam. Isabela provoca a inimiga e diz que ela e Rafael estão juntos e ordena que ela não se aproxime de seu namorado. Fernanda diz a Isabela que nem ouviu o que ela disse e que aquela é a conversa mais cansativa que já teve com alguém. Fernanda humilha Isabela e diz que é uma desalmada e aconselha que ela não ouse a enfrentar novamente. Otávio reclama por Letícia beber toda hora e tira o copo de sua mão. Letícia começa a armar um escândalo ali na festa e discute feio com Otávio. Letícia diz: "Você nunca se reúne com os pequenos fazendeiros e hoje quis vir,
Por que, Otávio? Aqui será que está a sua amante? Todos ouvem o que Letícia diz. Clara arruma suas coisas e acaba bebendo a bebida sabotada. Otávio diz a Letícia que ela está bêbado e pergunta como se atreve a dizer tamanha barbaridade. Letícia deixa Otávio em ridículo perante todos e diz que está cansada de fingir que vive em um casamento feliz. Ela diz que cansou de ser a estúpida que é traída em sua própria cama. Otávio fica furioso pela humilhação que Letícia fez ele passar. Ele tira Letícia da festa. César chega no bordel de Flor e os dois ficam frente a frente. César critica Flor por seguir com aquele trabalho. Flor é avisada por uma de suas prostitutas que Clara já está pronta para atender o cliente rico. Fernanda e Rafael se encontram no jardim. Fernanda diz a Rafael que Isabela disse a ela que eles voltaram e que acha que isso é mentira. Rafael diz a Fernanda que ela já não significa nada para ele e a despreza. Miriam diz a Luiz que César tinha algumas terras no povoado vizinho. Fernanda chega ali e diz aos amigos que Rafael deixou claro que não quer nada com ela. Clara está meio tonta depois de ter sido drogada. O cliente rico leva Clara para o quarto. César vê e descobre que se trata de Clara. O cliente começa a beijar Clara e tenta se envolver com ela. César invade o quarto e agride o homem que tenta se envolver com ela. O irmão do cliente rico chega ali com uma arma e ameaça César. Flor chega ali no quarto de Clara e encontra César sendo ameaçado por seus clientes. Flor implora que não atire em César e diz que ele é seu irmão. O irmão do cliente rico reconhece César. Ele diz a seu irmão que César salvou sua vida na prisão. O cliente rico diz a César que ele se salvou, pois ajudou seu irmão no passado, e que agora ninguém deve nada para ninguém. Os dois vão embora. César pega Clara nos braços e diz a Flor que vai levá-la para o rancho, e que depois quer conversar com ela. Isabela segue provocando Fernanda com Rafael. Isabela e Fernanda se enfrentam e se provocam. Isabela critica o vestido de Fernanda e Fernanda rebate. Eu não tiro o meu vestido tão rápido quanto outras que fingem ter dignidade e que tiram o pouco que resta apenas por ser uma vil interesseira. Eita, gente, a Fernanda arrasou. A Isabela agora ficou no chão com essa patada. Fernanda diz a Rafael, na frente de Isabela, que estará sozinha toda noite e que se algum namorado inseguro querer se arrepender de seu casamento, ela está disponível. Isabela ferve de raiva com as provocações de Fernanda. Miriam e Joana dizem a Fernanda que ela arrasou e que colocou Isabela em seu lugar. Já na fazenda, Otávio diz a Letícia que ela não deveria ter bebido daquela maneira. Letícia diz a Otávio que ele não é seu pai para dizer o que deve ou não fazer e nem lhe dar sermão. Ela diz que não é uma vaca dele que ele maneja como quer. Otávio pega Letícia e a beija. Letícia se afasta e Júlia chega ali. Depois, a sós, os sem vergonha, Júlia e Otávio se envolvem. César chega no rancho com Clara e diz que ela está drogada e não acorda. Rafael diz a Otávio que Fernanda não é para ele e que o que tiveram acabou para sempre. Clara acordou e todos ficam felizes por sua volta. Sandra diz que ficará com Clara e depois cuidará dela toda a noite. Joana agradece César por ter resgatado Clara e ter a trazido para o rancho. Carmelo agride Roberto pelo escândalo que ele fez no bar de Luiz diante dos patrões. Roberto critica o pai e diz que ele é um péssimo pai e que Francisca e Letícia são mais amáveis e família que ele. Furioso, Carmelo chicoteia Roberto e Letícia flagra. Letícia enfrenta Carmelo e diz que dentro de sua fazenda não irá permitir as agressões dele contra Roberto. Rafael diz a Fernanda que não sabe por que foi atrás dela, mas que é algo mais forte do que ele. Fernanda diz a Rafael que quer fazer as pazes com ele e que sejam amigos. Rafael diz a Fernanda que não a entende, pois ora ela lhe trata como um lixo e ora lhe quer ter como amigo. Fernanda diz que é estranha, mas que não quer se afastar dele. Ela diz que é impossível os dois serem somente amigos porque eles se amam demais. Clara já está bem e agradece César por ter a resgatado.
Fernanda chega ali e abraça Clara, expressando sua felicidade por ela ter voltado. Joana começa a tratar bem César. Fernanda diz a Joana que Rafael foi atrás dela e que tudo está indo bem. No dia seguinte, no café da manhã, Otávio diz a Rafael que à noite foi no quarto dele, mas que não o encontrou. Rafael confessa ao pai que foi no bar de Luiz atrás de Fernanda. Ele diz que os dois estão bem e que não existe mais ressentimentos entre eles. Fernanda diz a César que Rafael foi atrás dela e que os dois são amigos agora. Quinta-feira, 1º de setembro. Roberto pede desculpas para Rafael pelo escândalo que acabou fazendo no bar de Luiz e esclarece que estava bêbado. Rafael diz que o amigo não precisa se desculpar e o compreende. Ângela ameaça Isabela e diz que da próxima vez não irá mais colocar a mão no fogo por ela. Otávio diz a Carmelo que naquele dia terá a feira pecuária e que está armando alguns planos e que precisará dele. Fernanda recebe uma ligação a convidando para a feira pecuária. Fernanda aceita feliz. Otávio diz a Carmelo que ele deve aproveitar a feira pecuária para desaparecerem com Fernanda para sempre. O cretino diz que é uma pena se desfazerem de Fernanda, pois ele vai ficar só com a vontade de possuí-la novamente. Que nojo desse homem. César diz a Fernanda que ela deve ir acompanhada na feira pecuária, pois pressente que aquilo é uma armadilha dos toscanos. Ângela diz a Isabela que agora todos pensam que ela é uma interesseira desgraçada por culpa dela. Júlia chega ali e manda Isabela dar um basta em Roberto antes que ele faça a burrada de revelar tudo a Rafael. Ela diz que se a filha não colocar Roberto em seu lugar, ela conversará com Otávio para que ele o faça. Isabela pede a Roberto que nunca mais faça aquela ceninha que ele fez no bar de Luiz. Cínica, Isabela manipula Roberto e cria cada vez mais ilusões nele. Os dois se beijam. Otávio diz a Carmelo que não aceitará mais que ele fale com Fernanda, como fez da última vez. Ele ordena que Carmelo não deixe provas do que ele fará. Rafael chega ali e pergunta ao pai se ele está falando de Fernanda. Hipócrita, Otávio diz que estava comentando com Carmelo sobre a inteligência de Fernanda e sua forma de administração no rancho e sua valentia na reunião dos fazendeiros. Miriam descobre que foi Rosalina e Marcela quem sabotaram sua comida e reclama com Luiz. Davi e Clara se reencontram e se abraçam felizes. Davi diz que sentiu muita falta dela. Clara tenta contar para Davi sobre seu passado, mas é impedida por Sandra. Ela chega ali e inventa para Clara que Joana quer falar com ela. Davi diz que não quer interromper e vai embora. Sandra diz a Clara que ela merece ser feliz com Davi e que não poderia estragar isso, revelando tudo para ele. Luiz enfrenta Marcela e Rosalina por ter sabotado a comida de Miriam e diz que elas não prejudicaram só Miriam, mas que ele também. Para salvar Marcela, Rosalina assume a culpa sozinha de ter salgado a comida. Marcela e Rosalina ficam satisfeitas, pois agora têm certeza que Miriam não quer nada com Luiz. Letícia pergunta a Otávio se depois da feira pecuária ele irá para algum lugar. Otávio pede que a esposa pare com seu maldito ciúme e diz que Rafael irá com ele. Letícia diz que isso não é garantia de nada e acusa o marido de fazer de imbecil. Ela jura a Otávio que se confirma que ele atrai, irão se divorciar. Cínico, Otávio diz que se Letícia quer se separar dele, então que arrume um pretexto melhor. Depois, Júlia apoia que Letícia se separe de Otávio caso descubra que ele é infiel. Davi diz a Rafael que quer se eleger como candidato para prefeito nas próximas eleições do povoado. A festa da pecuária irá durar alguns dias. Fernanda chega ali no hotel para se hospedar. Carmelo, escondido, tira fotos de Fernanda e liga para um cúmplice seu. Davi e Clara saem para jantar juntos e aproveitam seu amor. Clara, mais uma vez, tenta falar de seu passado para Davi, mas ele diz que não se importa com a vida que ela teve e que sim quer saber do presente e futuro com ela. Carmelo liga para Fernanda e a engana, se passando por recepcionista do hotel. Ele diz que no dia seguinte, às 8 da manhã, irão levá-la na conferência da feira pecuária.
Depois, Fernanda tenta enviar uma mensagem a Rafael dizendo que está nas férias fazendeira e que gostaria que ele estivesse ali com ela, mas acaba apagando as mensagens. César vai atrás de Flor e ela esclarece para ele a situação que aconteceu com Clara e o cliente rico. César pede à irmã que deixe aquela sua vida, mas Flor se nega. Ele ainda diz a Flor que ela quis ter a vida de uma forma fácil. Flor chora com as palavras do irmão. Davi e Clara dançam juntos e se beijam. César revela a Flor que vai se vingar do homem que matou sua filha e que provocou a morte de sua esposa. Otávio tem um pesadelo onde ele tenta possuir Fernanda à força e acorda sobressaltado. No dia seguinte, Carmelo avisa Otávio que tudo já está pronto para desaparecerem com Fernanda. Otávio diz que o plano tem que sair perfeito e que ninguém irá suspeitar deles. Fernanda entra na caminhonete que foi enviada supostamente por Otávio para ir para a conferência da feira pecuária. Davi anuncia aos pais que preparará um jantar para eles conhecerem sua namorada. Martina fica contente. A galinha velha também descobre que Davi quer se candidatar para ser o próximo prefeito do povoado e o critica. Fernanda percebe que estão a levando para outro caminho que não é a da conferência da feira pecuária. Fernanda pensa que começou a cair em uma armadilha e teme por sua vida. Sexta-feira, 2 de setembro. O motorista que está levando Fernanda a chama de desalmada. Fernanda tira o chapéu e o óculos do motorista e vê que é Rafael. Rafael ri e diz a Fernanda que ele vai levá-la para a conferência da feira pecuária. Fernanda acaba se divertindo com a situação. Roberto está nervoso, pois naquele dia ele fará o exame de seus estudos. Ângela tenta o tranquilizar e diz que ele é capaz de conseguir tudo o que quer. Roberto agradece Ângela por seu apoio. Carmelo avisa Otávio que o plano deu errado, pois alguém pegou Fernanda antes deles. Ele explica que quando os cúmplices deles chegaram no hotel, foram informados que Fernanda já tinha ido com outra pessoa. Rafael e Fernanda passeiam pelo povoado da cidade e tomam sorvete juntos. Fernanda tenta reconquistar Rafael e eles aproveitam o momento juntos. Os dois tiram uma selfie juntos e estão muito felizes. Otávio fica furioso, pois o plano dele falhou. Ele ordena que Carmelo vá atrás de Fernanda e que cumpra sua ordem. Fernanda pergunta a Rafael como ele soube que ela estava na férias fazendeira e ele diz que Clara foi quem o disse. Os dois almoçam juntos. Fernanda diz a Rafael que não quer que ele fique com a ideia equivocada que ela tem algo com César, porque não é verdade. Rafael pergunta então o motivo dela ter colocado em seu rancho e que ele é perigoso, pois no passado tentou assassinar seu pai. Fernanda diz que César é trabalhador e que todos merecem uma segunda oportunidade. Rafael pergunta a Fernanda se ela concederia o pedido dele, que é que ela passe o resto de sua vida com ele. Quando Fernanda vai responder, o garçom chega e coloca a sobremesa. Os dois riem. Carmelo avisa Otávio que ninguém viu Fernanda. Ele diz que talvez ela tenha algum parente por ali e que tenha ido visitar. Otávio chama Carmelo de burro e diz que Fernanda não teria parente rico com caminhonete e chofer. Carmelo diz: "Não me chama de burro, seu Otávio." Júlia diz a Letícia que Otávio a dá uma vida de rainha. Letícia diz que sim, mas que ela só é rainha quando cumpre os desejos e vontades do rei. Júlia questiona a amiga sobre o que ela diria para a suposta amante de Otávio. Letícia responde: "Eu diria que ele é todo dela, que eu a presenteei." Rosalina pede desculpas a Luiz por ter sabotado a comida de Miriam. Rafael quer que Fernanda tenha os melhores momentos de sua vida e a mima. Letícia diz a Júlia que Otávio deve estar agora com sua amante, aproveitando a viagem com essa descarada. Roberto chega ali na sala com Ângela e a beija na frente de Isabela e Júlia. Isabela ferve de ciúmes. Fernanda se arruma no salão de beleza e está maravilhosa. Otávio diz a Carmelo que quando Fernanda aparecer, quer que ele o avise antes de fazer qualquer coisa. Ele diz ao cúmplice que antes de matarem Fernanda,
ele quer possuí-la novamente como mulher. Miriam descobre que caiu em uma pegadinha sobre os doces enviados supostamente por Heriberto Fragoso. Rafael e Fernanda decidem começar uma relação séria e estão felizes. Rafael pede Fernanda em casamento. Fernanda aceita se casar com Rafael e os dois juram amor eterno. Rafael diz à amada que quer a presentear com um anel de compromisso, pois se considera um romântico. Júlia diz a Isabela que Otávio apoia a relação entre ela e Rafael e que até vai dar um jeito para que Fernanda não se meta entre eles. Isabela se surpreende pela mudança repentina de Otávio a favor dela. Júlia diz à filha que essa mudança de Otávio não foi grátis e que ela teve que fazer muito para o convencer a apoiar ela e Rafael. Isabela questiona como a mãe fez para mudar Otávio de opinião. Cínica, Júlia diz que manipulou Letícia e que depois Letícia convenceu Otávio. Roberto diz a Ângela que ficou contente ao ver a cara de ciúmes que Isabela fez ao ver ele a beijando. Ele diz que agora Isabela sente o mesmo que ele sentia quando via ela e Rafael se beijando. Ângela critica Roberto por ter a usado somente para provocar ciúmes em Isabela e diz que está farta de ser cúmplice daquela palhaçada. Carmelo diz a Otávio que Fernanda sumiu do mapa, pois ninguém a encontra. Otávio fica furioso. Mais tarde, Júlia chega à férias fazendeira e diz a Otávio que está ali para ficar com ele. A descarada sem vergonha diz que Letícia nem sequer suspeitará dela e que os dois podem se aproveitar. Otávio tem alucinações, pensando que Júlia é Fernanda e se envolve com ela de forma fogosa. Fernanda escolhe seu anel de noivado e garante a Rafael que não quer que seus pais pensem que ela é uma interesseira. Rafael não hesita em dizer a Fernanda o quanto a deseja e a ama.